A Dots nasceu da ideia de que é possível gerar valor para todos os lados, para consumidores, para parceiros e para o mercado. Hoje nós somos uma plataforma de vantagens em que o brasileiro ganha por seus gastos no dia a dia, aumentando seu poder de compra. Através de uma ampla rede de parceiros físicos e online, que vão desde supermercados até bancos, nosso cliente acumula benefícios que podem ser trocados por produtos, lazer e ainda utilizar o Pix para realizar pagamentos com mais praticidade. São mais de 26 mil produtos disponíveis no nosso catálogo de trocas, quase 300 parceiros ativos, tanto no digital quanto no varejo físico, e presença em diferentes jornadas, da compra do mês ao presente do dia especial. E tudo isso com uma experiência fluida, integrada e em constante evolução. Mas a gente não parou por aí não, hein? Durante a nossa evolução, aceleramos a transformação da Dots em uma empresa cada vez mais digital, mais próxima e mais relevante. Reformulamos nossos canais, redesenhamos jornadas e amplificamos o uso de dados para entregar mais inteligência e personalização. Também fortalecemos a nossa vertical financeira. Sem burocracia, nós já concedemos mais de 1,5 bilhão de crédito para a população brasileira, de forma simples, rápida e acessível. Tudo dentro do nosso aplicativo. E seguimos construindo. A cada passo, a gente está ampliando o nosso impacto, criando pontos entre consumidores e marcas, entre necessidade e conveniência, entre dados e decisões mais eficientes. A Dots de hoje é uma marca em movimento, com um modelo que se adapta ao comportamento das pessoas, entrega valor tangível e prepara o caminho para um futuro mais conectado e mais vantajoso. Esses passos vêm para reforçar o propósito de salvar o mês e dar mais poder de compra ao consumidor. Com Dots, você pode mais. Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Dots para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.dots.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Dots e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. É necessário levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o senhor Otávio Araújo, diretor-presidente e CEO, e o senhor Gustavo Freitas, diretor financeiro e de Relações com Investidores, CFO e DRI. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Otávio Araújo, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Otávio, pode prosseguir. Muito bom dia a todos. Queria também dar um bom dia aí para o Gustavo, nosso sócio e CFO da companhia. Também o time de RI que está aqui conosco, trabalhando arduamente para fazer uma bela apresentação de resultados. A gente está bem feliz de poder hoje estar aqui apresentando os resultados de 2025. Temos números históricos aqui, recordes para a gente discutir, e é uma felicidade muito grande a gente passar por esses resultados aqui hoje com vocês. Podemos ir para o slide 3? Isso aí. Falando um pouquinho das nossas prioridades e das entregas principais que a gente teve em 2025, tivemos avanços significativos em todos os pilares de prioridades que a gente tinha para o ano. Vou passar rapidamente agora por cada uma delas. No pilar de Techfin, a gente continua focado em crescer forte, previsível, constante, com rentabilidade, e foi isso que aconteceu. A gente cresceu 47% a originação versus 2024. Com relação ao faturamento, a gente teve um faturamento de quase 109 milhões de reais, um crescimento de 26% também comparado ao ano de 2024. E esse bloco de Techfin, crédito e outros produtos financeiros
no ano passado já correspondeu aí a 44%, basicamente metade do negócio da Dots. No pilar da consolidação do loyalty, a gente, nosso foco continua sendo na expansão do produto Dots Pay. Ano passado foi um ano muito importante para a gente testar e provar alguns resultados concretos, que o produto funciona para o parceiro, e a gente viu que funciona porque ele leva mais fluxo, mais pagamento, mais resultados para os nossos parceiros. Para o cliente final, a gente tem uma recorrência altíssima, uma recorrência ali na casa de 60%, 70%. Eu vou falar com um pouco mais de detalhes sobre isso. E também para a Dots, com resultados importantes do portfólio de crédito vinculado a esse produto. O foco agora é o rollout de alguns. A gente está fazendo um rollout de supermercados parceiros que hoje estão na nossa base e também trazendo parceiros novos, como a parceria da Americanas, que a gente já falou no último call de resultados, mas é um parceiro bem grande, com mais de 1.500 lojas, onde a gente está com esse produto completo, apoiando eles lá no lançamento do Cliente A, que é um novo programa de relacionamento que eles têm com o cliente final. A gente fez uma outra evolução também nesse bloco, dentro do produto DotsPay, que é o lançamento da troca de pontos de programas parceiros com o parceiro Livelo, que já era nosso parceiro no negócio de loyalty, né, de bancos, então com transferência de pontos, mas que agora também passa a ser nosso parceiro na troca de pontos diretamente no PDV, integrando essa nossa proposta de valor, que eu vou falar rapidamente também daqui a pouco, para dar um pouco mais de detalhes. E o resultado disso, que é o mais importante, a gente teve nesse trimestre, nesse trimestre no ano, o recorde de resultado EBITDA. No trimestre, o Gustavo vai dar mais detalhes aí, a gente teve mais de 20 milhões de reais de EBITDA, recorde histórico para um trimestre. E também tivemos mais de 61 milhões de EBITDA para o ano, que é quase 3 vezes o que a gente fez em 2024. Isso foi resultado de duas coisas principais: o crescimento mesmo dos nossos negócios. Temos aí na tela quase 170 milhões de lucro bruto, né, que a gente teve no ano de 2025, um crescimento de mais de 30% comparado ao ano de 2024, e também da racionalização dos investimentos, do controle de despesa, que o Gustavo também vai dar mais detalhes aí, olhando para frente. Então, estamos bem contentes com o resultado. E isso não só teve resultados concretos financeiros, econômicos, mas também, que é o que eu vou mostrar no próximo slide, passar, por favor, para o slide 4, nos consolida, né? Consolida a Dots como uma plataforma de ofertas, distribuição de crédito e fidelidade, principalmente para o público da classe média baixa da população brasileira, que é o nosso grande foco, e é hoje onde a gente vai focar para poder crescer os negócios. Aqui alguns números concretos e relevantes da companhia. O modelo, como a gente já falou algumas vezes, ele é baseado nos nossos parceiros. A gente tem centenas de parceiros, sejam varejos físicos, varejos online, e-commerces, marketplaces digitais, tanto no ecossistema da Dots quanto da Nuverde. A gente já digitalizou uma parte importante desses clientes e, obviamente, usa a estratégia digital para poder distribuir esses produtos. Já recentemente batemos ali o número de 2 bilhões de originação, com mais de 1 milhão de contratos de crédito, e fazendo isso no ano de 2025 com um resultado, enfim, bastante relevante aí, acima de 60 milhões, quase 3 vezes o ano anterior. Podemos passar. Agora a gente vai falar um pouco dos resultados operacionais, basicamente o que trouxe a gente até aqui, muito focado, óbvio, no crescimento dos nossos negócios. E aí depois vou passar a palavra para o Gustavo para ele falar dos impactos financeiros de tudo isso.
Com relação ao crédito, a gente continua crescendo, a originação, quando a gente compara quarto tri de 25 com 24, foi o crescimento aí de 47%, no ano foi também 47, 48% de crescimento, já chegando aí a um patrimônio líquido dos nossos FDICs combinados na ordem de 400 milhões de reais, o que significa também uma operação já com bastante escala e madura. Podemos passar. Sobre o faturamento, continuamos crescendo forte, previsível, constante. Como eu falei, esse negócio já representa quase metade dos nossos negócios, 44% em 2025. Com certeza esse percentual deve continuar avançando quando a gente olha para frente. Então, aqui continuamos, como eu falo, crescendo de forma previsível e constante, que é o que a gente gostaria de fazer nesse negócio. O que a gente está olhando agora, obviamente, a contínua evolução do negócio do EP, mas também com outros produtos, que é o que eu vou mencionar rapidamente ali na frente. Obrigado. Com relação ao cross-sell, que também sempre foi o nosso foco bastante grande aqui, à medida em que a gente consegue ter o engajamento desse cliente e começar a fazer venda e distribuição de produtos financeiros, seria a gente aumentar o LTV desse cliente, trazendo outros produtos dentro dessa cesta. A gente, ano passado, vendeu mais de 130 mil apólices de seguro, o seguro é um desses exemplos. 70% de penetração de cross-sell em cima do empréstimo pessoal, e a gente já começa também a ter volumes que começam a ser relevantes em termos de prêmios com relação essa linha de negócio que a gente introduziu. Com relação à expansão, assim, a gente já fez isso, como eu falei, em cima do cross-sell do empréstimo pessoal, e a gente, obviamente, está trabalhando aí num roadmap de trazer isso também para produtos como o BNPL no ponto de venda e também o Pix no crédito, que é outra estratégia que eu já vou explicar olhando para frente. Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Zuri, que é um mega parceiro e que está conosco aí nessa jornada. Falando um pouquinho do DotsPay, que eu já mencionei rapidamente no resumo lá no começo, só para relembrar aqui um pouco da proposta de valor, né, que é essa proposta de valor inovadora que a gente entende que traz para o mercado, considerando o propósito da Dots, que é gerar resultado, venda e resultado para o nosso parceiro, seja varejista, seja marketplace de crédito, ou seja o e-commerce. E do outro lado também o propósito para o cliente, que é aumentar o poder de compra e fazer com que ele consiga esticar as necessidades dele dentro do mês. A proposta que a gente traz é essa proposta de combinar saldo que o próprio cliente tem com os pontos que o cliente acumula na coalizão da DOTS, com pontos de programas parceiros, que eu vou falar um pouquinho ali no próximo slide, e também crédito, que é o Buy Now Pay Later, com 30 dias sem juros, e que depois também ele pode, ou no próprio ato da compra, ele também pode parcelar suas compras, fazendo com que ele realmente aí aumente o poder de compra, né? Então, só para relembrar um pouco dessa nossa proposta de valor, e no slide 10, falar um pouco também dos resultados mais concretos disso. O produto, em termos de originação de crédito e também do próprio TPV, né, todos esses meios de pagamentos combinados, vem crescendo de forma consistente e relevante, tri a tri. O ticket médio do cliente comprando através dessa solução também vem crescendo, cresceu tri a tri aí mais de 10% e um crescimento de quase 50% comparado ao quarto tri do ano passado. A recorrência que eu falei lá no começo, que é como a gente mede que o produto faz sentido para o cliente final, é essa recorrência mensal do cliente que usou em um mês, 65% está usando no mês seguinte, com crescimento que vem acontecendo tri a tri também. E a expansão
Continua, a gente está bem focado agora em expandir o produto. A gente já está com 3 parceiros ativos, óbvio que com grau diferente de maturidade do programa em cada um deles. E a gente está com 4 parceiros em integração, né? Esse produto ele funciona com uma integração proprietária e direta com o parceiro. Estamos aí com um pipeline de mais 4 parceiros diretamente em integração, que obviamente vão gerar resultado nesse produto à medida em que a gente for finalizando o processo de integração. Em relação à evolução, acho que alguns pontos importantes aqui, na verdade, 2 principais. Esse hub de programas parceiros, como eu mencionei no início, a gente lançou a troca de pontos com a Livelo. A ideia é a gente continuar nesse roadmap, integrando outros parceiros e gerando mais fluxo de pagamentos dentro do varejista e, obviamente, para o cliente, a capacidade de usar os pontos que ele tem, não só na DOTS, mas também nesses parceiros, para poder pagar suas compras dentro dos nossos parceiros varejistas. Com relação a parcerias, a gente também tem essa mesma oferta de proposta de valor para novos parceiros. Eu aqui chamo a atenção da Americanas, que é um parceiro grande que a gente trouxe recente, mais de 1.500 lojas, onde a gente está apoiando o lançamento do novo programa de relacionamento deles com os seus clientes finais, que é o cliente A. E a gente está aí muito contente, muito satisfeito de ser um parceiro importante nessa jornada da Americanas, e onde também a gente está usando 100% dessa proposta de valor para poder apoiá-los lá nas suas evoluções estratégicas de engajamento com o cliente. Fazer uma observação aqui também, a gente continua muito forte em termos aí mais do loyalty de bancos, que é uma linha de negócios que continua sendo uma linha de negócios bastante importante para a gente. Relacionamento com o nosso grande parceiro Banco do Brasil, a gente vem aí estruturando campanhas promocionais muito importantes, tanto para o time de vendas interno do banco, quanto também alguns segmentos chave de clientes para o nosso parceiro Banco do Brasil. Enfim, continuamos evoluindo tanto no loyalty de bancos, quanto na evolução do nosso produto DotsPay dentro do varejo, nesse bloco de loyalty. Passando para frente, só para lembrar a estratégia, à medida que a gente vai engajando esses clientes, digitalizando ou tendo esses clientes engajados de alguma forma digitalmente conosco, a ideia e a estratégia é exatamente começar a entregar outros produtos que facilitam a vida desse cliente. O produto que no tri passado a gente já falou é o Pix Crédito, que é um produto onde o cliente... Hoje a gente já tem um produto mais emergencial, né, que é o empréstimo pessoal. Temos um produto também, como eu acabei de falar, que funciona mais no ponto de venda. E a ideia com o Pix Crédito foi trazer exatamente essa capacidade do cliente pagar outras contas, podendo parcelar. É um produto que a gente está no lançamento ainda. À medida que a gente for tendo resultados mais relevantes, a gente vai começar também a trazer aqui um pouco mais da performance desse produto. É isso. Agora vamos para os resultados financeiros. Vou passar a bola para o Gustavo. Vai lá, Guga. Muito obrigado, Otávio, pela introdução. É fácil falar dos resultados financeiros depois que são apresentados exatamente a evolução dos nossos negócios e nas duas frentes que nós temos de controle. O resultado financeiro reflete basicamente uma coisa muito importante na gestão da companhia, que é a disciplina. Como o Otávio bem falou no início, foco TechFin, consolidação do loyalty e diuturnamente está focado em ganhos operacionais, refletem-se agora nos números. Como vocês podem ver na tela, do lado esquerdo nós temos os resultados do TechFin comparados com o ano anterior. Foram de originação de crédito, quase 582 milhões de reais,
um crescimento de 48% em 25 versus 24. O faturamento do Techfin foi por volta de 109 milhões de reais, também um crescimento de 26% ano sobre ano. Importante também que nesse período nós reestruturamos uma parte de capital da empresa, de financiamentos. Nós captamos 75,7 milhões em debêntures. Notas comerciais foram 30 milhões, ambos papéis públicos. Constituímos novos FDICs para reestruturar a forma como a gente faz e capturar maiores resultados dos nossos FDICs através da operação Techfin. Do lado direito, nós vemos os resultados da empresa no ano inteiro. Desde o lucro bruto até o lucro líquido embaixo, o lucro bruto de 169 milhões quase, com um crescimento de 33% ano sobre ano. Com foco nas questões de despesas, dá para ver com 107,7 milhões de despesas no ano de 25, foi um crescimento abaixo dos próprios níveis de inflação. Crescemos 3% apenas ano sobre ano, é quase que sem crescimento, refletindo ganhos operacionais, ganhos de revisões tributárias, que nós temos esse número, e, consequentemente, reflete automaticamente no número do bottom line, no EBITDA, que deu um crescimento quase 3 vezes. Como o Otávio já bem adiantou, esse foi o nosso recorde de EBITDA no ano, e também eu vou mostrar logo em seguida o recorde de EBITDA no trimestre. Mas tão importante quanto é o lucro líquido. Chegamos quase a zero. Logo em seguida, eu vou mostrar a evolução do lucro líquido também, como tem sido. Em relação ao ano de 24, nós crescemos 16 milhões, o que consolida o crescimento contínuo do que a gente tem. Na próxima página, o que nós vemos é essencialmente os resultados em gráficos do trimestre. O último trimestre de 25 comparado com o trimestre anterior de 25 e comparado contra o ano anterior, o quarto trimestre de 24. A receita líquida antes dos custos, dá para ver um crescimento forte de 58% contra o trimestre anterior e quase pouco mais de 91% contra o trimestre do ano anterior. O lucro bruto crescendo 6% trimestre contra trimestre, quarto contra terceiro, e 35% no quarto trimestre de 25 contra o ano anterior, quarto trimestre de 24. A despesa já comentei, você vê variações aqui no trimestre, mas quando a gente vê no ano, o resultado está bem consolidado, quase que estável, abaixo da própria inflação. E, consequentemente, o EBITDA. O lucro de 20,4 no único trimestre é um resultado recorde para a DOTS, crescendo mais de 42% contra o trimestre anterior e mais de que 85% contra o mesmo trimestre do ano anterior. Se a gente olha na página seguinte, a gente vê isso em gráfico para o ano inteiro, que aí você tira um pouco essa sazonalidade trimestral, mas a consistência não muda. A receita líquida ano contra ano crescendo 30%, o lucro bruto ano contra ano crescendo 33%, a despesa controlada crescendo só 3%, consequentemente o EBITDA crescendo quase 3 vezes, 170%, indo para 61 milhões de reais do ano, o recorde, contra 22 milhões e meio que nós tivemos em 2024. Quando a gente olha os números numa evolução trimestral e cada um desses indicadores, no lucro bruto, por exemplo, dá para ver que em 2024 teve um patamar e em 2025 a gente mudou de patamar. O ano contra ano a gente foi para 170, cresceu o volume de 42 milhões de reais, e aí está o crescimento a cada trimestre, mas dá para ver perfeitamente uma evolução trimestre a trimestre, respeitando suas oscilações sazonais, mas num contínuo crescimento. E na despesa, que é a página seguinte, apesar da sazonalidade ficar mais transparente entre os trimestres, quando a gente olha ano contra ano, o controle é muito claro. Nós estamos com 3% apenas de crescimento, 24 contra 23. Demonstra contínuo foco na gestão da despesa e, como eu bem falei no começo, é uma questão de disciplina de gestão que nós temos isso muito forte. Isso reflete claramente na evolução do EBITDA
E é bonito olhar esse gráfico. Você sai de 2,2 no quarto trimestre de 23 e você vem evoluindo para 20,4 no quarto trimestre de 25. É um crescimento forte, contínuo, consolidado, refletindo os três pilares que nós temos na companhia. E isso demonstra como que a gente tem indo. E mais importante, ou tão importante quanto, é o último, do lucro líquido, em que a gente demonstra, apesar de não ter atingido um valor acima de positivo ainda em 2025, tivemos o último trimestre foi positivo, mas algumas oscilações, dá para ver claramente a evolução desde o início de 24 até o ano de 25 como um todo. Quer dizer, reflexo de toda a gestão que a gente tem tido aqui. Os números financeiros refletem então somente os produtos que nós temos, a disciplina na gestão, o foco muito mais acurado e a consistência de resultados. Eu passo a palavra agora para o Otávio fazer um encerramento e demonstrando o que a gente tem até então. Por favor, Otávio. Valeu, Gustavo, valeu pela apresentação e obrigado aí pela parceria na entrega dos resultados. Falar bem rapidinho aqui para finalizar e a gente poder abrir para Q&A. Comecei falando de como a gente entregou as prioridades para 2025 e uma das coisas melhores dessa apresentação é dizer que as prioridades para 2026 continuam exatamente as mesmas que a gente tinha em 2025. O que a gente precisa é fazer o que o Gustavo acabou de falar, com muita disciplina, continuar muito forte, entregando o que a gente precisa entregar nesses três pilares. O primeiro deles é continuar crescendo o negócio de crédito, o nosso negócio de Techfin, de maneira forte, previsível, constante, sempre com rentabilidade pro, também no portfólio de crédito. Obviamente que isso é uma das partes mais importantes dessa história. Continuar crescendo e consolidando o nosso diferencial competitivo, que é o negócio de loyalty. Aqui, como eu já falei, o nosso grande foco é continuar expandindo a rede de parceiros do DotsPay, engajando o cliente conosco e fazendo cross-sell de serviços financeiros, aumentando o share of wallet, o LTV desse cara conosco, com produtos que ajudem o cliente final a aumentar o poder de compra dele e poder ter mais soluções para o que ele precisa no dia a dia da sua vida, enfim, normal. E no último bloco, continuar fazendo isso de uma maneira rentável. Então, nada muda do que o Gustavo falou em termos da disciplina e da racionalização dos investimentos. Foco, foco, foco. Focado nesses pilares que a gente está trazendo aqui. Continuar fazendo e dando escala a esses produtos e alguns produtos novos que a gente vai também nos próximos trimestres trazer para vocês, mas sempre dentro desses pilares e através disso continuar crescendo o resultado e gerando aí valor também para o acionista. Agora, acho que a gente pode ir também para o Q&A. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Você também pode fazer a sua pergunta via o ícone do Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A gente teve uma pergunta aqui. Quais as expectativas para a expansão do produto DotsPay no varejo? Eu vou pegar essa aqui, tá, Gustavo?
A gente falou rapidamente disso, então esse produto a gente hoje está em 3 parceiros ativos e estamos com 4 parceiros em integração. Então essa expansão, na verdade, tem 2 grandes frentes, né? Uma, trazer mais parceiros, e aí esse é o roadmap atual, 3 ativos com 4 em integração. A gente também está trazendo programas parceiros para poder integrar a proposta de valor, como eu também comentei na nossa apresentação, né? Então, novos parceiros também entram nesse mesmo modelo de oferta de produto. E eu queria também, acho que destacar aqui, que eu acho que vale, o parceiro Americanas, né, que a gente fechou no segundo semestre do ano passado. Está bem contente com essa parceria, que a gente está apoiando eles no lançamento do produto, na verdade, do programa novo, que é o Cliente A, que é o programa para engajamento do cliente final deles, e onde a gente está usando essa oferta como um todo que a gente discutiu durante a apresentação. À medida que a gente for trazendo mais resultados aí dessa parceria, também a gente vai trazendo aqui para mostrar para vocês e dividir com vocês aqui mais no detalhe. Eu vou para uma outra pergunta aqui: como que vocês avaliam a performance da companhia durante o ano de 2025 e quais as expectativas para 2026? A gente também passou rapidamente durante a apresentação, mas a performance realmente foi bastante positiva na nossa visão. Ela, como eu falei, consolida a DOTS como como uma plataforma para distribuição de crédito e fidelidade para os clientes aí da classe média abaixo da população brasileira, com números já bem relevantes, que foi o que a gente apresentou ao longo da apresentação, volumes de crédito e originação importantes, é, ao mesmo tempo também que resultados recordes, tanto no trimestre quanto no ano. E como eu falei também, então, olhando para frente, o que a gente quer é continuar dando escala e crescendo o negócio Techfin, expandindo o negócio de loyalty através da rede de parceiros e outros produtos que a gente vai colocar, fazer isso continuando bastante focados em gerar rentabilidade olhando para frente. Nossa próxima pergunta vem de Alessandra Longo, consultora de parcerias. Por favor. Alessandra, seu microfone está liberado. Alessandra, por favor, seu microfone já está liberado. Acredito que ela está tendo problemas técnicos. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Otávio Araújo para que faça as considerações finais da companhia. Obrigado, Sofia. Primeiro, eu queria agradecer demais os nossos parceiros e clientes pela confiança que depositam na gente todo dia, né? Queria que vocês soubessem que a gente acorda de manhã, todo dia, para poder entregar para os parceiros aumento de venda e resultado, e para os clientes algo que seja concreto para ajudá-los a aumentar o poder de compra, chegar no final do mês, enfrentando as dificuldades que a gente sabe aí que a gente tem no dia a dia. Então, obrigado pela confiança mesmo. Tudo que a gente faz aqui é pensando em como a gente faz para melhorar a vida
tanto dos parceiros quanto dos clientes. Queria também agradecer os acionistas, conselho pela parceria e também pelos insights no dia a dia. Mas principalmente eu queria agradecer ao time da DOTS pelo compromisso em fazer as coisas acontecerem. Eu queria que vocês soubessem que se não fosse por vocês, nada desse resultado que a gente está entregando aqui hoje, e que eu e o Gustavo estamos só de porta-vozes aqui para falar o que aconteceu, mas a gente só é capaz de fazer isso por conta de vocês. Então, queria agradecer demais a vocês, time da DOTS, não só pelo compromisso, mas pelo jeito que vocês fazem as coisas, que faz realmente ser uma alegria dividir o dia a dia com vocês. Muito obrigado e até a nossa próxima divulgação de resultados. Forte abraço. Obrigada. A videoconferência da DOTS está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.